Imagine o Egito antes das ruínas, antes da areia esconder cidades inteiras, antes mesmo das pirâmides dominarem o horizonte. O sol nascia sobre o Nilo como um deus vivo, dourando templos recém-erguidos, iluminando milhares de homens que arrastavam blocos de pedra pesando toneladas, guiados não apenas por ordens, mas por fé. Aqui o faraó não era apenas um rei, era um deus caminhando entre mortais. Sua palavra decidia colheitas, guerras, vida e morte. Sacerdotes sussurravam segredos aos céus, arquitetos desenhavam a eternidade em pedra e trabalhadores comuns construíam monumentos que desafiariam milênios. O ar cheirava a barro, incenso e destino. Cada pedra colocada nas pirâmides era um desafio ao tempo, uma declaração. Nós viveremos para sempre, mas por trás da grandeza havia suor, fome, ambição, conspirações silenciosas e um poder absoluto que podia elevar homens ou apagá-los da história. O Império Antigo não foi apenas a era das pirâmides, foi o nascimento da imortalidade em forma de pedra, a criação de um mundo onde a morte não era o fim. Era apenas o começo da eternidade. Se você quer viajar pelas civilizações mais poderosas da história, já se inscreva agora e deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. O Egito Antigo guarda segredos que sobreviveram mais de 4.000 anos. O Império Antigo começou como um sonho de ordem em meio ao caos. Após séculos de disputas entre reinos do Alto e Baixo Egito, a unificação criou algo inédito, um estado centralizado, governado por um faraó visto como manifestação divina. Mênfis tornou-se o coração pulsante desse novo mundo. A vida girava em torno do Nilo. Quando as águas subiam, traziam fertilidade. Quando falhavam, traziam fome. Controlar o rio significava controlar o destino. O faraó era visto como o responsável por manter o equilíbrio entre natureza, homens e deuses, o conceito sagrado de Ma'at. A burocracia nasceu aqui. Escribas registravam impostos, colheitas, construções. Pela primeira vez na história, o poder não dependia apenas da força, mas da organização. O Egito tornou-se uma máquina administrativa precisa. Enquanto isso, templos cresciam, sacerdotes acumulavam influência e o faraó consolidava a autoridade absoluta. A religião não era separada do governo, era o próprio governo. Assim surgia um império estável, rico e confiante. E com estabilidade veio algo maior, a obsessão pela eternidade. O faraó Djoser mudou tudo. Antes dele, reis eram enterrados em mastabas simples, mas seu vizir, Imhotep, imaginou algo nunca visto, uma escada gigante rumo aos céus, a primeira pirâmide da história. A pirâmide de Saqqara não era apenas tumba, era propaganda divina. Pedra sobre pedra, o Egito anunciava ao mundo: o faraó não morre, ele ascende. A arquitetura tornou-se instrumento de poder. Milhares trabalharam na construção. Não eram escravos, mas camponeses recrutados durante a cheia do Nilo. Alimentados, organizados, supervisionados. O Egito demonstrava capacidade logística impressionante. Imhotep tornou-se lenda, arquiteto, sacerdote, médico. Séculos depois, seria venerado como Deus. Seu projeto abriu caminho para algo ainda maior. O Egito havia descoberto como desafiar o tempo, e isso levaria às maiores construções da humanidade. Então veio Quéops, ambicioso, determinado, divino. Ele ordenou a construção da maior estrutura já feita pelo homem, a Grande Pirâmide de Gizé. Blocos de calcário e granito, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram transportados, alinhados com precisão quase impossível. Até hoje a engenharia desafia explicações simples. A pirâmide não era só tumba, era símbolo cósmico. Alinhada às estrelas, conectava o faraó aos deuses. O Egito não construía apenas em pedra, construía em eternidade.
Quéfren e Miquerinos seguiram o legado. O planalto de Gizé transformou-se em cidade dos mortos, guardada pela esfinge silenciosa, observando milênios passarem. Mas tamanho esforço drenava recursos. O poder crescia e a tensão também. Enquanto faraós erguiam monumentos, sacerdotes acumulavam riqueza e influência. Templos recebiam terras, ouro e trabalhadores. Aos poucos, o poder divino começou a dividir-se. Governadores regionais, chamados nomarcas, tornaram-se cada vez mais independentes. O controle central enfraquecia silenciosamente. Secas atingiram o Nilo, colheitas falharam. A fome espalhou inquietação. O povo começou a questionar algo perigoso em um sistema divino. A burocracia, antes força do império, tornou-se pesada. Corrupção, disputas e rivalidades cresceram dentro da elite. O Egito ainda parecia eterno, mas por dentro começava a rachar. O colapso não veio com guerra, mas com desgaste. Fome, descentralização e perda de autoridade real fragmentaram o Egito. Sem recursos, grandes construções cessaram. Sem controle, nomarcas governaram como reis locais. O poder divino do faraó enfraqueceu. Registros falam de caos, pobreza e abandono. Tumbas saqueadas, monumentos esquecidos. O Egito eterno parecia mortal. Assim terminou o Império Antigo, dando lugar ao primeiro período intermediário, uma era de instabilidade e sobrevivência. Mas as pirâmides permaneceram. Imóveis, eternas, testemunhas silenciosas de um tempo em que homens ousaram construir a imortalidade. O Império Antigo não desapareceu. Ele transformou a história. Criou engenharia monumental, governo centralizado, religião política e a ideia de eternidade em pedra. As pirâmides ainda observam o mundo, lembrando que uma civilização inteira viveu acreditando que a morte era apenas uma passagem.